Olá, deusas! Hoje nós estamos comemorando o nosso 10º episódio. A entrevistada de hoje é uma influencer de Niterói, aonde ela fala sobre pautas sobre mulher, sobre o dia a dia e também é uma grande amiga. Hoje nós estamos com Karine Abreu! Obrigada! Seja bem-vinda! Obrigada, Ao gente. pequeno caos. Ai, tô adorando. Tô gostando da energia daqui. Ai, Karine, Ah, antes de tudo, a gente quer agradecer a sua participação. Pra gente tá Obrigada. sendo uma honra, né? A gente virou fã de ai, você. eu que agradeço. A gente estava doida por essa entrevista desde o ano passado, Que a gente estava legal. tentando trazer você. Que Sim. maneiro. Ai, prazer meu. Tô muito feliz. Assim, como a gente tava calculando um caminho de conversa, e a gente mudou esse caminho de conversa. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, entendeu? Tem um charme. Conta um pouco pra gente a Karine, a construção da Karine. Né, a sua essência, como que foi essa trajetória pra gente poder... Ah, então. Foi uma construção zona, assim, né? Porque foram muitas camadas e realidades, momentos. Primeiro que eu venho de uma família humilde. Eu, minha mãe, meu pai, meus 2 irmãos. E todo mundo sempre trabalhou muito. Então, eu nunca tive momentos a nossa família junta, cada um come no horário que dá, e dorme no horário que dá. E sempre foi aquela correria. Todos ganhando muito pouquinho, Não né? tem aquele padrão, Aquele né? negócio do salário mínimo. Então, sendo que a gente sempre morou numa região nobre, né? A gente sempre morou em Itaipu. Então, eu tinha a minha realidade ali. Nós moramos ali como... Tá me fugindo todas as palavras. Relaxa, acontece. Relaxa, a gente tá em casa. A gente morava... A gente sempre morou ali. E meus pais ainda moram lá, porque a casinha deles tá construindo. Maravilhoso. chique. Como caseiros de um galpão de uma loja de materiais de construção, que é que meu pai trabalha. Uhum. Então, a gente sempre foi caseiro ali, né? Então, era uma casinha nos fundos de um galpão gigantesco. E eu sempre tive muito contato com as crianças daquela redondeza, que eram de realidades muito diferentes da minha e da minha família. Então, eu via os pais de todo mundo em casa, eu via uma família muito presente sempre, e os meus pais lutando pra estar ali e dar o mínimo, e uma galera com uma realidade muito diferente da minha, com um tempo de qualidade diferente, com uma vida muito diferente. Por um lado, foi muito bom, porque eu pude almejar coisas que eu talvez não almejaria se eu não tivesse acesso visual. Então, eu vi ali aquela realidade, um quarto bonito, uma casa legal, e eu sempre quis um dia conquistar. Eu acho que isso me deu ali uma certa vontade, uma atração ali para ter. E aí, fui levando, eu fui aprendendo muito, assim, com essas diferenças. E fui ficando adolescente, fui vendo o que ia dar e vendo minha família trabalhar muito. E sempre quis, aquele negócio, né? Porque a pessoa que vem de uma família humilde, ela sempre quer retribuir, sempre quer tirar a família daquela realidade. A gente acaba carregando essa coisa de, não, um dia eu vou dar um futuro melhor pra minha família, um dia eu vou tirar eles dali, um dia eu vou, não sei o quê. E a gente carrega muito isso, então eu sempre tive muito essa vontade. E aí, meus irmãos casaram, tiveram filhos, nananã. Chegou a Karine adolescente, eu comecei a trabalhar como recepcionista, de costureira, da Wizard também, não pode falar palavras? Pela gente Foda-se. pode. De curso de Patrocina inglês. a gente. Um curso aí muito famoso. De curso de inglês e Inglês. tudo mais, e fui levando a vida. E aí, eu fui trabalhando também como modelo, né? Eu fui fazendo alguns bicos como modelo. Me apareciam oportunidades, eu ia Gente, vocês indo. não têm noção do quanto ela é bonita. Ai, obrigada. Ao vivo é bem gente, melhor, gente. Vocês não estão gente, entendendo. Eu tô sério. assim. Eu acho que eu já falei isso umas 4 vezes. Ai, obrigada. Fui trabalhando como modelo, mas ainda eu era bem diferente, gente. Era um cabelo liso. Sério? Porque eu fiz a transição na pandemia só. E mesmo assim, minha transição demorou muito, porque eu alisava só na frente pra aguentar. Então, eu passei por uma transição capilar muito difícil. Mas valeu a pena. E aí, era um cabelo lisaço, era bem padrãozinho, assim. Bem tchuchucona Do jeito da que a Zona indústria Sul. gosta.
E estava eu lá. E eu fui postando os negocinhos no Instagram, postando os negocinhos lá, e dava um certinho aqui, mas ainda não existia essa coisa de influenciadora, nada disso não. E aí eu fui postando de exibida mesmo, fotinha bonitinha, fotinha na praia, fotinha isso, fotinha aquilo. Tinha um lifestyle legal para as pessoas, tipo, praia, não sei o quê, é natural, não sei o que lá. E fui postando e via muitas meninas da minha região recebendo permutas. Eu achava o máximo, porque eu sempre quis ter biquíni. Porque eu vou pra praia, eu até comentei com vocês, né? Que era um biquíni horroroso, puído, que minha mãe tinha que costurar embaixo. Vitor já costurou biquíni meu. Caramba! Gente, chocada. Vitor, no início do namoro, biquíni tava tão largo e sem elástico, era só apertar embaixo na parte da periquita. Ele costurava pra mim. Caraca. Então era sempre uma coisa muito assim, sabe? E aí começou a vir as propostas de parceria, porque eu comecei a postar tanta coisinha do meu dia a dia, que vinha uma parceria de biquíni, vivia na praia. Posso te enviar um biquíni? Eu achava que eu tava riquíssima. O auge. Gente ganha biquíni. Aí, você pode vir aqui na minha estética fazer uma massagem? Eu ia achando que eu tava rica. Gente, e aí eu comecei a ter acesso a uns negócios que era meu sonho de consumo. E fui levando, tava amando aquilo ali, tava amando. Só que eu ia crescendo, né? Comecei a namorar com o Vitor. Gente, são muitas camadas. Porque antes do Vitor, eu tive um relacionamento abusivo que foi muito base pra eu falar o que eu comecei a falar no meu Instagram, né? Entendi. Que eu acho que um boomzinho que deu no meu Instagram foi relacionado ao assunto de relacionamento abusivo. E eu vivi por e comecei a falar coisas da realidade de um relacionamento abusivo e começou a dar certo, né? Então, antes do Vitor, eu tive essa experiência, mas assim, voltada pro digital, Sim. eu pulei essa parte. Mas aí começou a dar certo o Instagram, chegou na pandemia, eu falei, cara, se não der certo, eu vou ver outra coisa pra fazer, porque não dá pra ficar vivendo de permuta. Sim. Vitor queria casar comigo, eu não queria ser dona de casa. Pensei, meu Deus, se eu casar com ele hoje, eu vou virar dona de casa. Com pano de prato caindo aqui. Não quero isso pra minha vida. Comecei a me desesperar. Tem que dar certo. Se não der certo, eu vou de volta pro CLT e tá tudo bem. Vambora. Negócio de ficar fazendo trabalho de modelo aqui. Às vezes não tem, né? Porque é uma coisa incerta. É sazonal. Aí, em 2020, deu super certo. E eu falei, nossa, deu certo, gente. Ela desafiou o universo, galera. Deu certo e cá estou eu até hoje. Claro que o Instagram mudou muito, né? Altos e baixos, então a gente vai aprendendo com cada mudança, né? Mudança que acontece. E eu fui indo no modo sobrevivência mesmo, aprendendo, porque você tem um Instagram, você trabalha com duas áreas, né? A área comercial e a área de produção. A área comercial é a da administração, né? Você tem que fazer a captação do cliente, você tem que responder as propostas, você tem que alimentar aquilo ali e ver pra onde vai, ver se vai aceitar, se não vai, faz media kit e depois o pós, aceitou, então tem que fazer um conteúdo. Então tem a área do comercial, que é onde você é remunerado, e tem a área da produção de conteúdo, que é criação em cima de criação, e tem etapas, você tem que roteirizar, você tem que gravar, você tem que editar, você tem que ver o que dá certo, o que não dá. Tem que estar atenta, porque toda hora muda. Então, assim, são duas áreas que demandam uma parte sua empresarial e uma parte sua artística. Então, são duas áreas do cérebro que estão ali sempre trabalhando. Enfim, é uma coisa meio doida, mas a gente vai aprendendo. E não tem curso para você ser influenciador, muito menos administrador de empresa, né? Porque você vira a sua empresa. Inclusive, tem que abrir até a MEI. Tem que abrir MEI? Sim, eu tenho MEI, porque se uma empresa grande te contrata, você tem que emitir nota fiscal para essa empresa no seu nome, no nome da sua empresa. Então. Você deixa de ser CPF para ser CNPJ. Eu nunca nem tinha ouvido falar nisso. Interessante, né? Porque o pobre, ele não tem educação financeira, né? Bom assunto. Então, gente, eu não sei. A minha educação financeira era guarda, porque a gente não tem. Quem poupa tem, meu amor. A gente, se não guardar, ferrou. A gente não tem nada. Se der pra guardar. Se der. Então, a minha educação financeira sempre foi muito limitada. E aí,
A pessoa que tem condição, ela tem uma educação financeira melhor, né? Ah, isso você pode investir, isso não. Isso daqui você pode gastar, isso não. Isso daqui você pode... Porque você tem ferramenta. Agora, o pobre não. O pobre tem que sobreviver. A gente trabalha para pagar conta e sobreviver. Porque o pobre não tem lazer, porque ele trabalha 6 por 1. Como é que no domingo ele vai fazer algum lazer? Ele tá morto, ainda tem que arrumar casa, amor. Então... essa era a minha realidade ao longo da minha vida. Eu ia chegar com 18, 20 anos, saber administrar uma empresa? Não sabia. Então, eu fui aprendendo na raça mesmo. E fui levando o Instagram, deu boom mesmo no Instagram quando eu comecei a fazer o que eu já fazia por trás do celular. Eu sempre fui aquela amiga muito conselheira. E muito realista, muito racional. Então, eu sempre era aquela de... você tá sendo trouxa? Você tem que parar com isso? Se você fizer isso, claro que não. Então, eu sempre fui aquela menina amiga de acordar as amigas, de botar o pé no chão. Sempre tem, né? Sempre tem. Sempre tem. Tá tudo certo. Eu era esse ladinho muito racional das amigas. E eu falei, gente... começava o povo me pedir uns negócios no Instagram, comecei a explanar, comecei a falar, dar meus pitacos na vida dos outros. Começou a dar muito certo. E eu falei, caramba, tudo isso eu faço fora do Instagram. Eu faço na festinha que eu vou, chego no banheiro, tô dando palestra no banheiro. Que maravilhoso. Eu vou no churrasco, tem fulana que nunca me viu na vida desabafando horrores, que... marido é escroto. Aí vem a outra, vem isso de colégio, tudo na minha vida... se resumia nisso. Falei, gente, vou fazer. Comecei a fazer, começou a dar certo. E tá dando certo até hoje. E aí eu comecei a dar muito conselho e dar muito minhas opiniões, porque eu sempre fui boca de sacola. Amei dar meus pitacos, geminiana, gosto de falar, gosto de dar minhas opiniões nas coisas, porque eu acho isso, porque eu acho aquilo. E comecei a fazer isso nas redes sociais pra todo mundo. Joguei pro mundo minhas ideias. Começou a dar certo. E aí a gente passou por vários altos e baixos, a gente vai conversando aí. Gente, eu tô impressionada. É só um resumo, porque é tanta coisa, gente, que não dá pra contar, assim. Assim, a gente tem um tempo limitado, né? Isso que é ruim. Mas pra gente é muito impactante e é até importante a gente falar dessa mudança de assunto, porque quando a gente estava ali no off trocando uma ideia, e ela contou, né, de como ela surgiu, das necessidades que ela passou, do perrengue que ela passou, é uma realidade que eu e a Natália, a gente passa em partes até hoje, e muitas pessoas fora do Instagram, enfim, TikTok, outras redes, olham pra você, como eu falei, ninguém imagina que você passou por um perrengue, que você costurava biquíni puído, né? Porque por mais que esteja ali fixado, são vários stories, né? Então o pessoal, assim, às vezes vai parar, vai olhar, mas você falar sobre isso, ter um corte sobre isso, explicando que, gente, é possível ascender. Acontece. Assim, e talvez de uma forma mais ingênua e talvez ignorante por não ter conhecimento, eu acho que acontece também com o alinhamento dos astros. Assim, você tem você tinha o que falar, o que é bom, tá? O seu conteúdo é maravilhoso, eu sempre falo isso. Adoro esse negócio de não gosto de homem, mas tenho o meu. Porque eu sou assim, então eu acho isso maravilhoso. Mas os astros olharam pra você porque muitas mulheres passam pelo que você passou. Nossa. E é difícil falar. Muito. É difícil se expor. É muito difícil. Você tava falando e eu imaginava, nossa, quantas pessoas devem responder ela diariamente falando, meu Deus, eu passo e saí. Me dá um conselho pra sair disso, pra sair dessa vidinha. Porque muitas mulheres hoje têm o conhecimento de eu quero mudar, eu quero fazer mais. Sim. Mas tem alguém que aquilo ali é referência. E você virou uma referência. E eu precisava de uma referência, eu não tinha. Quando eu estava no meu relacionamento abusivo, não existiam referências, não existiam influenciadoras que falam sobre... Não existia nem mal o Instagram. O Instagram tava ali, mas não tinha a profissão influenciadora. Não tinham pessoas ali que botavam a cara pra falar. Não existia o termo relacionamento abusivo. Não se falava sobre feminismo, não se falava sobre nenhum termo que a gente usa hoje. Não tinha, feminicídio não existia essa palavra. Sim, tem sido usado até demais, né? Infelizmente. E eu precisava de uma referência, eu não tinha mesmo. E aí eu comecei a ver sobre relacionamento abusivo, porque me enfiaram num grupo do Facebook, pra você ver como que... né? Corte atemporal. Pra você ver como que o Instagram não tava muito...
Era Facebook que tava em alta naquela época. O nome do grupo era Moça, Seu Relacionamento Abusivo. E eu comecei a ler nesse grupo do Facebook as meninas falando. Falava, gente, igualzinho. Eu vivo isso aí. Igualzinho, Gente. rapaz. Aí tinha uma youtuber de Niterói chamada Jojote. Ela daqui? Aham. Chocada. Chocada também fiquei. Ah, Aí ela era uma referência pra mim. Ela foi minha primeira referência. Junto com a Pitty, cantora. Ai, eu Ok. adoro a Pitty, gente. Também. Fiquei ruiva a primeira vez por causa dela, tá, gente? pior ideia que a Natália teve, só pra constar. Só deu na Bota. Pitty. Eu vou botar na edição uma foto da Natália com cabelo vermelho. Oh, Aqui, meu ó, Deus. vocês conseguem ver meu curupira ainda. E aí a Jojo tem um vídeo que deve estar no YouTube até hoje. Não tira o batom vermelho. Sim. Foi esse vídeo que eu falei, meu Deus, é isso. Aí vinha a Pitty jogando também os negócios na televisão, que ela jogava os negócios no Altas Horas, que ela foi no Altas Horas e falou um monte de coisa também. Foi. E elas foram minhas primeiras referências. Eu falei, gente, é isso. E eu comecei a criar forças, pegando isso, né, do Facebook, da Pitty, da Jojo, eu comecei a Você já tinha realmente- saído desse relacionamento, Não, ainda tava. demorei muito pra sair. Foi Quanto muito tempo? difícil sair. Ou 2 anos ou quase 2 anos, mas pareceu uma eternidade. Parece que eu fiquei uns 5 anos com a pessoa. Uhum. E é também muito difícil porque é da mesma região, uma região oceânica muito pequena. E o receio de falar e ouvir, enfim, E todo mundo linkar com a pessoa. sempre linka. Até Uhum. hoje as pessoas sabem. Não tem como não saber. Não tem como, todo mundo junto. Eu tava na praia esses dias, o mesmo lugar, todo mundo tá ali, né? Não a pessoa, mas os amigos, a família. Então, naquele momento foi muito difícil. Hoje em dia, pra mim é de boa, porque tem muito tempo, mais de 10 anos, e a gente começa a sentir uma indiferença. Realmente a gente não sente mais aquela coisa de raiva que a gente sentia no início, a gente sente uma indiferença mesmo. E eu precisei muito dessa referência. Precisei muito e não tinha. Não tinha referência, não tinha nomes. Na época é assim mesmo. É assim mesmo porque o homem é assim mesmo. E é isso. Ele é uma boa pessoa. Ele é apaixonado por você, ele ótimo. faz textões no Instagram, não é todo homem que faz um texto desse te chamando de rainha. Claro, mas no off ele destrói minha vida. Então, né, perto de outros relacionamentos, o seu é maravilhoso. Todo mundo achava o nosso relacionamento lindo, porque achavam ele lindo, me achavam linda. Então, o casal perfeito. Casal perfeito. Quando fecha as portas, Sim. só a gente sabe. E aí era uma coisa tão rasa, assim, sabe? E eu, muito menina, mergulhei tanto de cabeça ali, me senti tão. Vou viver o que ensinaram pra gente, né? De romance e tudo mais. E na vida real isso não existe. E ninguém me falava nada disso, até porque ninguém sabia. E não existia ninguém pra falar. E eu comecei a ser essa referência também pras outras pessoas. Você rompeu a bolha, né? É. E bem depois eu comecei a postar e Deu certo. deu certo. E realmente muitas mulheres e meninas começaram a ouvir o que eu precisava ouvir na época. Tudo que eu precisava ouvir, precisava saber, que não tinha quem falar, eu comecei a falar e fazer. E isso demanda muita coisa. Vai ter gente que vai discordar, vai ter gente que vai tacar hate, e faz parte, não tem E problema. acha que é só um movimento que tá no auge do assunto. E não é, porque quando a gente começa a falar sobre violência, que a gente conversa com uma, com duas, com três, fala assim, pô, mas eu também, pô, mas eu também, pô, mas eu também. E a gente parece, pô, não é possível. Tem uma Que coisa errada. isso? Tem alguma coisa aí que tá esquisito. E eu também já escutei isso. Tá falando isso porque é modinha do momento. Não é modinha do momento. Infelizmente. Infelizmente Quem dera. não é. A gente tá morrendo e tá morrendo muito. A gente tá sendo assediado e tá sendo muito. A violência tá aí pra quem quiser ver. Com essa lei agora da misoginia. Gente, abriu Sim. threads, nem sei como é que você fala aquilo. Essa Esse rede negócio aí. aí. Cada um chama de um jeito, isso aí. Gente, só tinha gente no contra. Só homem no contra. Eu falei, gente, eu só não assediar. É tão difícil. Porra, a gente tá tendo que criar lei pra vocês não fazerem o óbvio. Que é respeitar a gente. Menina, isso é bizarro. E tem gente que acha que isso é privilégio. Queria eu ter o privilégio de não precisar de uma lei dessa. Nossa senhora. Aí eu descubro que tem gente contra uma lei que protege mulher. Porque, e agora a gente não pode mais dar oi pra mulher na rua.
A gente não pode mais Ai, contratar gente. mulher. Eu li isso. Contratar uma mulher. Falei, gente, que isso? O que tá acontecendo? Eu achei o auge da ignorância, porque assim, né? Aí a gente já tá escacetando aqui. Escaceta, vamos escacetar. Vamos escacetar. Uma coisa é o óbvio, que é respeitar, não estuprar, não assediar, sabe? Entender a capacidade técnica daquela mulher, porque é o que a gente sempre fala. Dentro do trabalho, do nosso local de trabalho, do ambiente que a gente tá, é uma merda você ter que provar que você é capaz de fazer aquilo. Só porque você é mulher. Só porque você é mulher. O trabalho é 3 vezes maior, o desgaste mental é triplicado. É uma merda. Então, assim, pra gente, todo mundo fala, não, porque ser mulher é muito fácil. Não, querido, não é fácil. A gente tá o tempo todo ali tentando se provar, trabalhando, se matando e fazendo, e um desgaste mental, porque por mais que o esforço físico não seja tão grande, o cansaço mental é absurdo. Nossa. O homem não aguentaria a pressão psíquica de ser mulher. E Não. tentar se provar a todo momento, porque você tem que se provar competente e por ser mulher. Porra, puta merda. Isso é muito É complicado. muito cansativo. E ver pessoas contra uma lei que protege não só a mulher de violências mais bizarras, né? Mas violências menores que levam às violências mais pesadas, isso é muito louco. Porque você vê, assim, que as pessoas... Quanto que a gente tá emburrecendo mesmo, né? Sim. Porque essa polarização histórica que tá acontecendo faz com que a gente fique contra a nós mesmas, né? Então, você vê mulheres contra uma lei que vai protegê-la, porque quem criou é fulaninho que eu não gosto. A gente não tá falando de partido Em político. qual momento? Tipo assim, né? Uhum. Isso é muito bizarro, assim. A gente tá realmente num momento histórico muito difícil pra nossa própria proteção. E eu acho que, assim, quem se incomoda com esse tipo de lei é uma pessoa que acha que pode, De alguma forma de fazer, alguma né? forma, fazer. Esse que é o problema. E a mulher que se incomoda com uma lei dessa é uma mulher que, infelizmente, tá dando um tiro no pé. Um tiro no peito. No peito, No peito, porque literalmente, não às volta. vezes. É. Infelizmente, literalmente. Exatamente. É muito difícil isso, assim. As pessoas realmente estão muito fechadas e tá dificultando pra pessoa ver os próprios benefícios, entre muitas aspas, porque, como eu falei, quem me dera ter o privilégio de não precisar de uma lei dessa, de não precisar de uma lei Maria da Penha. Sim. Quem me dera não precisar de dividir lugar em metrô. Isso não é privilégio. Isso, infelizmente, mostra o quanto é injusto ainda, né? O quanto a gente precisa Melhorar. batalhar bastante. E no papel de mulher, né? Entrei nessa rede aí que eu também tenho dificuldades aqui de pronunciar. E vi homem reclamar, a gente já espera. Infelizmente. Esperávamos menos, mas tinham muitos. E não só ali, no Instagram também a rodo. Ao vivo. Ao vivo. Mano, gente, Oh, assim... Deus. Cara, galera Red Pill, de coração, parem, porque tá feio. Tá horroroso. Assim, vocês estão vindo com uns argumentos burros, sabe? Não tem porquê. Assim, é só se basear com respeito, você já consegue construir um conteúdo um pouco melhor. Agora, com burrice, tá difícil, tá? Tá Assim, difícil. é insalubre. E as mulheres reclamando, isso me preocupou muito. Não só pela falta de conhecimento delas sobre, não só pelo treinamento que essas mulheres normalmente têm de um pai, de um tio, de um marido, noivo, etc., mas também da própria falta de querer procurar o conhecimento. Sim. De entender, de procurar entender só. Tipo, porra, isso vai me beneficiar no quê? Gente, eu não sou 100% desconstruída, a gente vai desconstruindo Ninguém é. ao longo. Eu tô indo trabalhar, enfim, toda, assim, igual um saco de batata. Eu tô indo com roupa larga, cabelo preso, sem maquiagem, porque eu tô com medo. É o medo. Desse jeito, parada, no transporte público. Uhum. Só essa semana eu fui assediada 3 vezes. Que você sabe, né? Porque eu senti. E eu tô até falando isso aqui, o telefone nem sabe. A amor tá sabendo agora. Porra, passando a mão na minha bunda, roçando. Não, isso foram assédios físicos, né? Físicos. Fora os outros. Os outros eu não escuto de fone. Graças a Deus. A gente se poupa, a gente bota o foninho, a gente abstrai, né? E como Exato. eles estão sem pudor. Sem Porque pudor. é a total certeza da impunidade. Passar a mão no corpo do outro, violar, tocar. Gente, é E muita olha, certeza. Essa certeza da impunidade eu acho que tá muito maior por conta desse movimento que vem aflorando, né? Uhum. Infelizmente, a gente tá num momento do mundo que o algoritmo ele tá treinado à propagação desse movimento Red Pill, né?
Se você criar agora um Instagram ou TikTok pra alguém de 18 anos, você finge que você é um menino de 18 anos, automaticamente você só vai receber esse tipo de conteúdo. Então, infelizmente, a nossa sociedade está vivendo um momento, além de historicamente polarizado, o algoritmo, de fato, ele tá querendo moldar as nossas escolhas, e principalmente escolha de homens. Então, como o algoritmo só entrega para sua bolha, se eu gosto de bicho, você só recebe bicho. Uhum. E aí, se você não gosta, você recebe gente falando mal de bicho. E aí, como você só recebe isso e você interage com esse tipo de conteúdo, você vive naquela bolha. Você, de fato, acha Que aquilo é uma verdade. que aquilo é uma verdade, que ninguém por fora vai contradizer aquilo. E se tem alguém, é meia dúzia de feminista maluca que deixa crescer pelo no sovaco. Não é, entendeu? Um senso comum. Então, esse movimento faz com que essa galera fique numa bolha de fato e eles se sentem real, no super livre Pra fazer o que quiser com pra o fazer outro. o que quiser com o outro. E que, se alguém reclamar, vai ser meia dúzia de feminista cabeluda. Então, não se precisa. Esse movimento faz com que tudo isso, todas essas violências, aumentem de verdade. Então, infelizmente, sempre existiu feminicídio. Infelizmente, a agressão doméstica sempre foi normal. Infelizmente, a gente sempre sofreu assédio desde criança. Infelizmente. Mas isso tem aumentado pelo amparo que eles têm um com o outro, pelo envolvimento que eles têm, pela fidelidade que eles têm um com o outro, a fraternidade. O policial que, infelizmente, matou a tenente, ele foi recebido com abraço. abraços, porque eles são fiéis mesmo a eles. Não importa o que eles fazem com outras pessoas, sendo mulher ou não. Uhum. O que importa é que tá tudo bem. A gente tá aqui. A gente tá aqui. A gente Então, vai te ajudar. isso acontece na rede social num número muito maior. Entendeu? E eles têm certeza absoluta que eles podem sim fazer aquilo. Que eles estão certos por sim, fazer aquilo. pertinente. Eles estão certos. É porque ela me provocou dessa forma. É porque ela tem essa roupa. É porque ela tem esse histórico. Uhum. É porque ela já Sempre fez. ela. Então, eles têm de fato isso. Isso tem aumentado muito. E eu acho que por isso que a impunidade, dá a impressão que a impunidade é maior, de fato pode ser. Mas o amparo que eles têm é muito maior hoje, pelas redes sociais principalmente. E homens que propagam falas e atitudes red pill de forma bem sutil são muito piores. Porque aqueles que falam de fato, mulher não tem que trabalhar, eles são mais radicais nesse sentido, e aí a galera às vezes olha um pouco torto. Mas aquele que solta um conteúdo que te valoriza, entre aspas, não, porque um cara pra estar com você, ele tem que te dar tudo. Porque um cara que pra estar com você, ele tem que merecer. Porque você é uma mulher incrível. Mas aí a mulher que veste essa roupa é uma mulher que não é uma mulher de valor. E a mulher que faz... E aí esse tipo de conteúdo que se propaga muito hoje em dia é o pior. É porque a sutileza O velado é pior. é extremamente pior. E você entende. Entende. Só que demora. Então vai pegando mais público, vai tendo mais seguidores, né? Sim, Não total. vê a galera do Legendários, né? Subindo montanha, gastando 80 mil. Gente, bota 80 mil na minha conta que eu vou investir. Né? Te levo pra montanha, sim, até menos. Te ensino a ser um homem incrível. Porra, um homem incrível. Salva o seu casamento. Salva o seu casamento em uma semana. Olha, se sexo for o problema, é só me procurar. Mas assim, você fica vendo essa galera tendo muitos seguidores e eu não vejo esse movimento com as mulheres. Em parte, sim, porque quando você entra numa rede social, você vê a galera ali, não tá errado, né? Um público, uma parte das mulheres, principalmente na nossa faixa de idade. Só que assim, eu não tô vendo essa união. Vejo alguns movimentos, ainda muito poucos. Alguns que estão embarcando, até que em Niterói tem um... eu vou falar errado o nome, meu pai eterno, mas eu acho que é Mulheres de Niterói, por Niterói. Eu acho que eu já vi um... Eu também gosto. Sim. Eu acho interessante, queria muito fazer parte, ver algumas vezes essas palestras, mas às vezes é durante a semana, às vezes no horário, né, meio complicado. Mas eu queria ver, porque parece que é um movimento bacana dentro da cidade. Em São Gonçalo também tem. Então, assim, mas ainda tá pouco. Os movimentos, eles são individuais. Eles ainda não são num coletivo. Não, sem ser só individual. Investimento. Não tem. Não tem, é pouco. Sim.
Você vê uma ONG surgindo do nada, com uma dificuldade gigante para se manter. Até falar aqui, eu tô fazendo vários merchan aqui, sacanagem. Mas tem um projeto, Projeto Gaia, que é até da Júlia, que faz Imagina. parte, né? Ela tem um projeto em São Gonçalo que ajuda até mães, crianças. É muito bacana, só que você vê que não tem um apoio financeiro. Ai, muito difícil. Projeto sem apoio financeiro não se mantém Sim. durante muito tempo. Você citou sobre o Legendários, né? Que ficou muito em alta um tempo. Sim. E eu via muitos comentários velados assim. Gente, quem se incomoda com homens buscando a Deus? Você tem que ser muito frustrado para se incomodar com isso. Eu acho que uma pessoa tem que ser muito limitado para não entender o contexto disso. Porque, primeiro, a criação desse movimento, aonde foi, quem foi, são empresários, altos empresários, que têm uma visão bem diferente sobre Deus, que infelizmente usa a fé como ferramenta, e não fé de fato, para criar algo que no momento está sendo valorizado, que no momento as pessoas estão levantando bandeiras. É um custo altíssimo, 40 mil para cima é um custo altíssimo, para você ensinar um homem a valorizar sua mulher. Isso não tem que ser pago, isso tem que ser ensinado dentro de casa. Você tem que ensinar para o seu filho de 3 anos que você respeita uma mulher. Não é chegar aos 40, você ter que pagar isso tudo para você subir numa montanha cheia de homem, para você ter que ouvir um homem. Eu acho que isso teria que ser o contrário. Se você de fato quer valorizar a sua mulher, o seu casamento, porque muitas pessoas usam isso, não é a favor de casamento. Todo mundo é a favor de casamento. Todo mundo quer ter um casamento feliz. Eu quero. Uhum. Tem a Manuela Ávila, que é aquela mulher foda, uma referência feminista. Ela tem um casamento incrível e ela também quer. Então, isso não é sobre exatamente ser contra algo. É sobre você tá tentando desconstruir uma coisa, reforçando o contrário. Se você quer valorizar sua mulher, não é ouvindo um homem que você vai aprender a valorizar sua mulher. É ouvindo uma mulher. Não é subindo uma montanha com 50 homens. Não é. É você estar ali dentro, ouvindo, você se colocar. Então, é exatamente a raiz da questão, sabe? E é isso que as pessoas não entendem, que não é sobre homens buscar a Deus. Você pode buscar a Deus da forma que você quiser, com 50, 100 homens juntos, mas que isso não seja uma ferramenta para você ganhar dinheiro, usando a fé dos outros como ferramenta, usando o princípio de alguém, de família, como ferramenta, para você ganhar dinheiro. Aí todo mundo tá ali achando que vai melhorar a família por causa daquilo. Não. Se você quer valorizar a sua mulher, você escute a sua mulher. Se você quer melhorar com a sua família, você vai sim aprender. Mas eu acho muito perigoso usar a fé do outro como ferramenta, que isso vem acontecendo muito, infelizmente, né? Sim, pelo público, né, cristão, evangélico, acaba acontecendo mais. E eu não gosto de falar muito sobre isso, porque hoje eu me encontro numa outra posição, né? Eu não sou só a Luara farmacêutica e sexóloga, eu sou a Luara farmacêutica, sexóloga e mãe de santo. Então, assim, pra mim é complicado falar de outra religião, mas não tem como. Sim. Minha família toda é evangélica, eu sou a única que samba fora. Literalmente samba fora. Sambei fora. Mas a gente vê, até dentro de alguns cultos religiosos, menos, mas ainda tem falas muito machistas. Muito. Às vezes a gente tem que corrigir. Às vezes eu tenho que corrigir um irmão, pô. Sim. Eu falo, cara, tá falando merda. E assim, toda religião vai ter alguém tentando usar a fé como ferramenta. Só que como o nosso país é majoritariamente cristão, Sim. proporcional que seja maior, né? E é uma coisa que vai levar muita gente a acreditar em coisas que nem sempre é verdade, nem sempre é profundo e nem sempre vai resolver alguma coisa, porque às vezes aquele movimento ali, talvez subir montanha, ele vai reforçar o machismo. Vai. E é capaz de fazer mais isso do que o contrário. Exato, porque o que está sendo falado lá? Não tem como saber. Esse negócio de energia feminina masculina. Eu super acredito em energia feminina masculina, mas desde que isso não seja estereotipado. Que é o que tá acontecendo. Exato. As pessoas estão levando essa energia feminina e masculina para um lado que não é. Tá a energia feminina olhando assim. Porra, não sou isso aí não, nega. Não tem um lacinho. A minha energia feminina é outra. Dá uma gargalhada. É essa minha gargalhada.
A sua energia é feminina. Entendeu? É uma gargalhada, é um fogo, é um negócio, é uma força. E a energia masculina também. É isso, todo mundo tem os dois. Mas levar as coisas para um lado, para monetizar que tá complicado. E, infelizmente, o algoritmo tá só colaborando. Porque se você criar uma conta do zero, você vai ver que, infelizmente, é isso. Ele vai te entregar essas coisas para você ter aquela linha ali de pensamento. Exato. Infelizmente. Ai, bicha. Eu, por mim, a gente ficava aqui falando sobre o resto do podcast. Eu tô porque a gente assim. tem muito o que falar. Eu acho adoro, eu sou vítima de violência, eu falei isso pra você, é o meu movimento, eu voltei pro direito por conta disso. Hoje em dia eu dou estágio no Instituto de Combate à Violência. Legal. E a gente começa a discutir também esse movimento não só para mulheres. Porque eu sei o que é o machismo, você sabe. Sim. Todo mundo sabe. Mas também de começar a trazer isso para homens. Por que a gente não traz homens para essa discussão? Sim. Porque a gente também tá segregando eles. Eu acho que fica o questionamento. Vamos tentar, dentro de casa. Poxa, marido, você sabe o que é? Você sabe que isso é errado? Porque na rodinha dele, ele também vai ser um propagador. Porra, não posso falar isso aqui com a minha mulher, não. Porque senão lá em casa o bicho come. Sim. Isso aqui tá errado. Da gente também já conseguir fazer isso dentro da nossa rodinha, dentro do nosso mundo. É difícil, vai ser difícil, muito. Mas eu acho que a gente também, como mulher, a gente tem que abrir. Não também tá só falando para mulheres. Sim, porque claro. esse movimento que ela faz de eu tenho que estar corrigindo o irmão é recorrente. Não é uma coisa pontual ou Não. outra. É. Mas o cara também que às vezes está falando, ele também não... Opa, tô falando besteira. Sim. E esse movimento também tem que vir deles, né? De tipo, não, se a violência é masculina, sou eu que tenho que fazer alguma coisa, Sim. né? Eu tenho que ouvir, eu tenho que aprender. E uma coisa muito interessante sobre... A gente brinca, né? Eu não gosto de homem, eu odeio homem, mas tenho o meu. Nós, mulheres feministas, a gente não gosta do sistema homem. É isso. Não é a pessoa. Não é o homem. Muito pelo contrário, a gente entende muito o quanto que o homem é prejudicado pelo machismo. O quanto que eles são limitados a sentir, a fazer o que eles quiserem, a serem livres pelo machismo. Então é sempre, o problema não é o homem, é o sistema homem, é a masculinidade tóxica que ele foi ensinado a ter. Porque se ele não for aquilo ali, se ele não construir aquela masculinidade, ele não pode se provar como um homem de valor. E aí se mistura religião, mistura princípio, mistura cultura, mistura tudo no meio disso tudo. Então é sempre o sistema homem. Quando um homem odeia uma mulher, ele não odeia o sistema mulher. Ele odeia a mulher. Ele odeia a feminilidade. Até porque quando um homem é homem de verdade, basta ele não ser mulher. Sim. Ele não precisa ter caráter. Se ele é forte, se ele é durão, ele já é homem. Então, é muito sobre essa masculinidade construída mesmo, o torno de tudo isso, do que ele precisa para ser homem. É só ele não ser mulher. Todos os adjetivos femininos são evitados. Então, você não pode ser sensível, você não pode chorar, porque isso é atributo feminino. Eu nunca vou me esquecer do meu relacionamento abusivo, que esse meu ex, ele serviu no exército. Puta merda. E ele, na época... Desculpa. Ai, que gatilho. Bateu o gatilho. Não, foi mal, Ai, desculpa. que gatilho. Desculpa, milicos, mas assim, né, o fã-clube é complicado. E ele sempre falava que em todo treinamento, alguém que estava à frente, né, não sei se era capitão, não sei o nome que se dava para aquilo, ele sempre falava sobre nunca ter atributos femininos. Então, tudo que era relacionado à fraqueza eram atributos femininos. Então, se alguém sentiu uma dor, se alguém se machucou, não pode reclamar, porque isso daí é atributo feminino. Então, para ser homem, basta não ser mulher, porque é sinônimo de fraqueza. Então, o maior problema em torno da violência e do feminicídio é exatamente essa masculinidade, e para você ser homem é só você não ser mulher. Quando, na verdade, a gente tem que fazer o contrário desse caminho, né? Então, eu sempre gosto muito de bater nessa tecla, porque uma vez uma influenciadora foi me apresentar o namorado ficante dela, e ele falou assim, você que não gosta de homem? Aí eu brinquei, olha, se eu não gostasse, eu não tinha um. Mas porque, de fato, eu adoro os homens. Eu amo, super me identifico, eu tenho muitos amigos homens. O que eu não gosto é do sistema homens, porque o sistema homens me mata. Me agrediu, me violentou,
me assediou a vida inteira. Esse sistema me destruiu a vida toda e quer me destruir todas. Então, o sistema homem realmente é perigoso. O homem é só um propagador dessa violência e também vítima. Eles são vítimas desse sistema deles. Assim, você tocou num ponto, e aí eu vou te fazer algumas perguntas se você sentir a vontade de respondê-las, obviamente. Uhum. Em relação ao seu ex que serviu o exército. Eu também passei por esse processo, um ex que serviu o exército extremamente tóxico. Só que na época eu não tinha maturidade para saber que aquilo era tóxico, porque eu tinha um avô que, em partes, fazia algo parecido. Então, para mim, aquilo era normal. Mas eu não estava feliz. E, enfim, daí a história é sua, né, Ladeira abaixo. Ladeira abaixo. Parecidíssimas histórias. A minha também com violência, o meu ex também era do exército. Eita, gente. Galera do exército, tratamento favor. psicológico, tá bom? Fazendo terapia. Aqui, ó, futura psicóloga, a gente já indica, tá bom? Porque tá foda. Mas, assim, é até uma questão de dúvida. O que dentro do seu relacionamento, você identificou como tóxico a ponto de sair? Eu acho Sei, que você essa pode é a falar. pergunta-chave. Qual foi o gatilho que te deu pra você? Opa, tenho que sair daqui. Tem que ir embora. Menina, então, quando... eu sou uma pessoa muito, muito orgulhosa, né? E eu já sabia que tava ruim. A gente sabe que tá ruim. Uhum. A gente sabe que o negócio não tá legal. E aí eu já vi que não tava maneiro porque eu me transformei em outra pessoa. Eu tava sugada, eu tava triste, eu tava ciumenta, eu tava insegura, me achava feia. Então tudo era uma ameaça. E você se vê refém de ver se a pessoa tá fazendo as coisas certas. Você se vê refém de vigiar o outro. E eu nunca fui assim, eu nunca gostei disso, eu mal me vigio, eu não... E você vira refém de uma realidade, uma coisa tão ruim, de você ficar atrás, de você ficar... Enfim, é uma coisa muito desgastante, você se vê desgastado. Então eu já sabia que tava ruim, já tinha pego algumas traições, eu mesma também já tava, nem aí pra hora do Brasil. Então você perde o senso do respeito, você perde o senso do respeito em todos os sentidos, tanto de traição quanto de invasão. Você fica invasiva porque a pessoa vira uma troca, né? Você se torna muito o que a pessoa é com você. Você espelha, né? Você espelha, e isso é muito perigoso para próximos relacionamentos, que você tem que dar um ia reset chegar antes de nesse entrar em outro, né? Porque senão você vai virar um cocô. Deus me livre de ter que se relacionar com alguém assim. Mas aí teve uma vez, né, o relacionamento já estava muito ruim e ele brigou muito feio comigo na frente de amigos meus de infância. De uma galera que estudou comigo. E eu sempre fui muito estereotipada por gostar de me exibir, de me cuidar e... Ai, bonitinha, bonitinha. Eu sempre era estereotipada como sem valor, sem inteligência, sem repertório. Ai, alguém paga uma faculdade pra Karine. Ai, Karine fica falando essas coisas na internet. Ai, fica dando opinião, ninguém quer saber. Então, no início, bem no início, quando a gente ainda tava tudo mato, eu sempre tive muito esse estereótipo de puta, né? Só serve pra isso. Se não for isso, ela não vai ser ninguém. Fudida, o pai e a mãe não vão pagar nada, não vai ter faculdade ninguém pra pagar porra nenhuma. Se exibe, gosta de fazer um monte de coisa que puta faz, que na verdade são coisas que homens fazem normalmente. Então eu sempre tive isso. Então quando eu vi, a gente se pega tentando se provar, né? E quando eu vi aquela galera que viu a minha vida toda eu sendo estereotipada, sendo humilhada, eu falei, meu Deus, que vergonha. Mexeu num ponto meu muito orgulhoso. E aí, naquele momento, eu falei, gente, eu preciso conseguir terminar. Porque eu já tinha tentado 1000 vezes. Termina e volta um cacete. Aí, quando eu me vi humilhada na frente daquela galera que estudou comigo, humilhadíssima, eu falei, eu preciso tomar uma atitude. Ali era uma questão até de honra, de dignidade. Tipo assim, meu Deus, que vergonha se essa galera me ver de novo com ele. Aí, no dia seguinte, eu como nem aí pra porra nenhuma, eu nunca tive muito contato com os meus sentimentos, vou sair, vou pro bloco, vou esquecer da realidade, né? Eu tinha muito essa fuga da realidade. Uma coisa que eu aprendi a perder. E aí eu fui vivendo e vi, caramba,
não quero mais mesmo. Aí fui me reinventando e Se reencontrando, me né? reencontrando. E, gente, com todas as letras, sem Tem Outra Pica, foi muito melhor e muito mais fácil da gente sair da merda. Eu sempre falo isso. Ninguém tem que ficar dando a rodo porque tem que dar. Até porque dá não é isso, né? Dar não é isso. Você faz o que você quiser. Se não quer dar, você não dá. Mas, se você experimentar algo carnal melhor, obviamente você vai sair da relação merda que você tem. Isso, assim, é batata. Sexóloga tá aí, ela não pode falar muito, mas ela... Mas a gente não tem como. Então, foi o momento que eu falei assim, desengatei. Vou casar, inclusive. Desengatou. Tá vendo? Desengatei. Aí eu desengatei. Ele tentou voltar, pelo amor de Deus, vou me matar, vou morrer, vou me jogar da ponte, aquelas coisas de relacionamento abusivo. Mas aí eu consegui. Consegui me desvencilhar. Foi muito difícil, mas consegui. Bendita seja a próxima pica. Amém. Amém, gente. Tá vendo? Às vezes uma humilhação serve pra alguma coisa. Serve pra gente Caraca. acordar. Foi uma humilhação na frente de pessoas que me viram crescer, que conhecem minha família, e eu me senti muito, sei lá, muito envergonhada, assim. Foi uma questão de honra não voltar mais. Eu tenho uma outra pergunta. Pegando esse gancho e agora indo pro sol. Como foi você se reinventar pra você ter um relacionamento hoje saudável? Gente, porque sigam ela no Instagram. Por favor. Olha, é Arroba Karine maravilhoso, Abreu, é tá? maravilhoso. Vou botar aqui na descrição. Ai, foi muito difícil. Eu fui deixando a vida rolar, acabei me apaixonando pelo Vitor. Dei uma liga de primeira. Falei, meu Deus do céu. E aí eu tava super armada, porque eu tinha saído de um relacionamento. Quando eu consegui, de fato, aleluia, sair, eu prometi pra mim nunca mais me permitir passar por aquilo. Nunca mais. Porque quando você sai da lama, você vê, gente, que lamão que eu tava, hein? Eu sabia que tava ruim, mas não sabia que tava tanto. E você só enxerga quando sai, né? Você até sabe que tá ruim. Você tá Não na sabe lama, que nossa, tá tanto. fedendo. Mas a merda tá aqui, ó. Ah, já acostumou. É. Quando você sai, você fala, que merda, gente, que merda que eu tava. E aí eu me prometi, nunca mais. Eu ali fiz um pacto comigo, nunca mais eu vou me permitir isso. Aí você fica armadona, né? Contra tudo e todos. Tipo assim, não, nada me abala, ninguém vai entrar aqui. Xena. Isso aqui é meu espaço. E aí eu fiquei, assim, uma pedra. Fiquei uma pedra, mas me apaixonei pelo Vitor e ele super canceriano sensível. Veio de uma criação completamente diferente, muito tradicional, muito conservadora. Já se leva aquele susto porque você fica com uma modelo que posta coisa bunda no Instagram e não sei o que, e faz um monte de coisa que o homem faz que é normal, mas pra mulher ainda não é. A gente tá falando de 12 anos atrás, né? Tem um tempinho. A gente tá falando de um momento que não existia nenhum termo desse que a gente tá usando. Eu ainda, há 10 anos atrás, era uma aberração. Eu era, tipo assim, uma mulher jamais casável. E aí foi muito difícil porque eu tava muito armada. Eu tinha medo de passar por aquilo. Eu criei um bloqueio por mecanismo de defesa. Só que eu me apaixonei, a pessoa estava cuidando muito bem de mim. Ele foi muito incrível comigo, ele cuidou mesmo de mim, ele se mostrou um cara cuidador. E naquele momento foi muito bom, então meio que eu fui descongelando. Ele foi meio que... Acendendo você. eu tava muito selvagem, eu parecia um bicho selvagem, ele foi me domesticando. Ele foi tipo assim, não, vem aqui que eu quero cuidar mesmo de você. E eu fui, tá, tudo bem, com o pé atrás, mas ia. Então foi uma construção e depois foi quando eu não, realmente gosto dele. Mas ele depois, apesar de ser um homem incrível, começou a me cobrar algumas coisas. Então, eu não quero que você poste essa foto. Eu não quero que você faça isso. Só que eu me prometi nunca mais passar por isso. Então, eu sempre botava minha linha de limite. Eu falava, olha, aqui você não passa. Eu não vou apagar essa foto. Não vou deixar de fazer isso. Não vou deixar de ter isso. E eu tava disposta a perder ele. O cara que mais cuidou de mim quando eu precisava. Eu tava disposta a perder o que eu mais amava no momento. E até hoje, pro resto da minha vida, eu sempre vou estar disposta a perder tudo. Mas eu não vou mais me perder. Nunca mais na minha vida eu vou me perder. Como eu me perdi naquele relacionamento. Então, pra sempre eu vou ter essa disposição. Eu posso ficar na merda, eu posso morar embaixo da lama, eu posso passar por qualquer coisa, mas eu nunca mais vou me permitir passar por alguma coisa que faça com que eu me perca de mim. Com que eu perca a minha existência, individualidade, escolhas.
né? E aí, dali a gente foi tendo uns embates, apesar dele ser um homem incrível. Eu acho que a vida falou assim, tá, então ela realmente não vai se trair mais, então vou dar o melhor homem pra ela. Cuidadoso, fofo, incrível, romântico, perfeito, maravilhoso, pra ver se ela realmente tá disposta. E Deus me deu um homem incrível, maravilhoso, mas que chegou um momento que me cobrou muito e eu tive que estar disposta a abrir mão. E tava ali mesmo, a gente realmente terminou, ele realmente terminou comigo, falou, olha, realmente você não é mulher pra mim. Você não quer casar, você não quer ter filho, você não é dona de casa, você. Falei, você tem razão. Eu sou isso tudo. E você não tá terminando comigo pelos meus defeitos, você tá terminando comigo pelas minhas qualidades. O que é louco. Então tá. Sofri muito, mas estava eu ali firme e forte com o meu contrato, meu pacto comigo mesmo. E aí depois ele falou, olha, não tô conseguindo viver sem você, então eu acho que eu vou aceitar você desse jeito mesmo. Eu que vou me realinhar, tá? Realinhar aqui meus chakras. E ele foi se realinhando, eu também me realinhei, eu também diminuí a armadura, que eu tava muito com medo, né? E eu fui diminuindo a armadura e ele foi entendendo a minha individualidade. E eu sempre deixei claro, olha, você ama a mulher que você idealizou ou você me ama? Porque eu não sou a mulher que você idealizou, sabe? Eu não sou essa mulher que você acha que é o ideal pra você, eu nunca vou ser mesmo. Então, se você não me ama e você ama essa mulher, vai procurar essa mulher, porque você não vai achar ela em mim. E aí eu acho que isso fez ele pensar, tipo, realmente, pior que eu gosto dela. Eu realmente não gosto dessa mulher ideal. E aí ele foi, acho que falando pra ele mesmo, cara, eu realmente gosto de você, dela. Eu realmente vou entender ela e respeitá-la como ser humano, né? Assim como eu respeito ele como ser humano. Eu respeito a individualidade dele, as diferenças que a gente tem, eu respeito. Tá tudo bem ele ser diferente de mim, tá tudo bem ele não ser o cara que eu achei ideal um dia. Eu gosto dele, pessoa, indivíduo, que realmente tá um pouco longe do que eu achava ideal em algumas partes. Tá tudo bem, eu me apaixonei por essa pessoa. E eu queria que fosse recíproco. E aí ele foi se alinhando e eu também, e foi um caminho, assim, de construção nessa linha de pensamento. É, porque é o que a gente falou no início, né? Você já tá juntante, né? A gente usou esse Juntante, termo. casada juntada. É, a casada juntada. E quando a gente tá morando junto com a pessoa, a gente vai vendo os pormenores. Que a gente não vê quando namora, porque é dia planejado pra ir, pra fazer. E aí você tem uma quebra de padrão, né? Eu tava até falando isso com o meu juntante. Porque eu falei assim, eu acho que você tá vendo uma versão minha que eu nunca mostrei. Porque eu nunca tive como mostrar. Sempre trabalhando, correndo, fazendo uma coisa, fazendo outra. E aí, não que seja ruim, mas tirando a parte da alimentação, que é horrível, que eu não gosto de comer essas coisas, mas ele tá vendo uma Luara muito mais sensível. Que até eu tô me surpreendendo, tá? Muito mais chorona. Chorona assim de, ai, eu não quero. E a pessoa fica assim, gente, mas o que aconteceu? Cadê o Shrek que eu casei? Gente, cadê? Monstro, volta! Cadê o pedreiro Serjão que eu juntei? O Sérgio tá ficando de lado. E tá vindo a menininha. Uhum. Então, assim, eu acho que às vezes o próprio... Eu tô vindo com esse pensamento agora. Morar junto ajuda em algumas partes. Uhum. Porque você tem tempo de construir. Quando a pessoa tem uma mente um pouco mais aberta, né? Você vê que você precisa ceder, a pessoa precisa ceder. Porque, gente, não existe relacionamento perfeito. Não. Tudo bem que a gente fica olhando o seu, eu fiquei, gente, eu O povo quero... acha. Lindo. Eu O quero povo isso! acha. Vitor, a gente te adora, tá? Cara, tem um fã-clube de 2, tem. Mas a gente te adora. Mas a gente te adora. Porque a gente vê nos vídeos, né, algumas gravações que você faz, ele é mais engessadão, Fechado. não sei o quê. Só que eu acho maneiro que ele embarca na tua. Embarque, gente. E não importa o quê. Não importa o quê. Carnaval, eu falei, gente, o que aconteceu com a Karine no carnaval? Preciso falar sobre o dia da Sapucaí. Eu falei, gente, Qual e aí, parte? que arrebentou, que você chegou de madrugada, que foi quase assaltada. Aham. Aí eu dei essa fofoca. Não, eu vi um Reels do assalto. Ele na E maior paz. Maior paz. nada bala. Nada bala. Nada abala o homem, O que gente. aconteceu, inabalável. gente? Ele é demais. Me conta a fofoca. A fofoca foi que fomos passar por Caí e Vitor adora, né? Uhum. Primeiro que eu que levei ele pro mau caminho, que ele não bebia, não fazia nada, a gente só ia pra praia. Aí,
Ele começou a beber, começou a gostar, por quê? Eu sempre fui festeira, agora eu tô tranquila, caseira, né? Agora. Mas eu sempre fui festeira. Aí eu queria ir pra festa ali. Ai, tô com sono, vamos embora. Eu queria dar festa, tá começando. Pensei, vou ter que dar cachaça pra esse menino. Pra ele aguentar até 7 da manhã, que eu gosto das festas. Aí eu fazia. Ele começou a beber por causa disso, pra ele aguentar. Aí eu não bebia, ia dirigindo. Ele bebia. E pra eu voltar dirigindo sóbria. Dava 3, 4 da manhã que ele tava cansado, ele ia pro carro dormir. Ótimo. Eu ficava, ele me ligava às 7 da manhã. Porra, pelo amor de Deus, cara, vambora. Aí eu ia embora e tudo bem. Então foi meio que Um acordo. um acordinho ali. Acabou que ele gostou de beber. Ele vai pro Sapucaí, ele bebe, ele fica feliz. Só que ele é super centradinho. Ele bêbado, não chega nem aos meus pés sobra, né? Sério? Ele é centrado, ele zoa, ele ri, ele brinca, mas ele é mais centradinho. Inabalável. Eu sou mais espalhafatosa. E aí uns pivetinhos tentaram não, né? Arrancaram um cordãozinho de ouro dele, que a gente nem lembrava que ele tava com cordãozinho fininho de ouro. A gente nem lembrava disso. Eu fico preocupada com o meu celular, minha filha. Ninguém pega meu celular de mim. E eu ainda falo com ele, ó, você que dá mole com o celular, enfia o celular dentro das calças. Aí o menino pegou o Vitor, que não é de ter reação, ele resolve tudo na paz e no amor de Jesus Cristo. Ele não reagiu, deu uma gravata no menino. Fortão grandão. Como se nada tivesse acontecendo. Round. Aí eu falei, ih, gente, do nada. Deu até Gostei tesão. dessa versão. Gostei. Que... Me enforca em casa. Brincadeira, brincadeira. Gente, o Vitor tem esse negócio, quando às vezes baixa nele um negócio de grandão, entendeu? Mas é raro, porque ele não costuma ser assim. E aí deu uma bafafá, minha filha. Eu também. Quando o menino tentou sair, fui eu que peguei o menino. Gente. E isso aí, meu top arrebentou. Ai, gente. Só que aí. Não, mas eu tava com um babadazinho soltinho em cima, só que a gente tava acabado. Eu arranquei meu rabo, que eu tava de rabo. A gente começou a se desmontar. O tênis dele, a sola saiu na briga. Caralho. Ele não brigou de socar, não, mas deu uma gravatinha, aquelas coisas básicas, foi embora, a gente entrou no carro do amigo e fomos embora. Mas aí ficou. Eu tirei o cabelo, que eu tava cansada, fui tirando cílio, coisa desse saiu, a gente ficou acabado, né? Não, e o pior, gente, aconteceu tal coisa, amanhã eu conto. Ficamos assim, oi, Como assim? cadê? Gente, juro. Não, e aí? Eu não sabia. Gente, eu vou pra praia, eu durmo, o que eu faço? Eu quero o Vitor pra contar. Eu contei sem o Vitor mesmo, porque o Vitor tava Destruído. Arrasado. Destruído. Depois do fight no final da noite. Não é? Ele é desses. Mas o que você tava falando, né? Porque a gente fica mais sensível. Gente, como é bom ser cuidada. Uma mulher guerreira que tem que lutar por tudo a vida toda e tem que sobreviver e tem que viver. Quando alguém cuida de você, você desarma. É tão bom. Eu desejo isso pra todas as mulheres. Porque tem gente que fala, ai não, eu não concordo com o feminismo porque eu quero um homem que cuide de mim. Meu amor, a feminista jamais vai ficar com um homem que não cuida dela. Porque Uma coisa não anula a outra. pelo amor de Deus, inclusive um critério pra estar do meu lado é ter que me mimar muito mais do que eu me mimo. Se eu me mimo isso daqui, a pessoa tem que me mimar o dobro, senão eu fico sozinha. Não vai me somar em nada. E óbvio que isso vai ser recíproco, né? Porque a gente troca, o relacionamento é uma troca. Então é muito bom, assim, eu demorei muito pra desarmar e relaxar mesmo pra esse lado mais vulnerável aparecer. Porque eu ainda tinha medo de mostrar o meu lado vulnerável. Mas depois que eu senti uma segurança, uma confiança e mostrei meu lado vulnerável pro Vitor, maravilhoso. Eu desejo isso pra todas as mulheres. Infelizmente, a gente não pode. Infelizmente, quando a gente tá namorando, quando a gente casa e tá no início, a gente ainda tem que ter um pé atrás. Porque, infelizmente, né, nós fomos criadas, condicionadas a seguir um certo padrão, no qual o homem não é ensinado a cuidar. Porque isso é um atributo feminino. Sim. Então, ele não pode cuidar, ele não pode... O cuidado do homem é só financeiro, é só provedor, não emocional. O que é uma merda. Sim. A gente não quer isso. Então, a gente não quer homens e mulheres super frios um com o outro. Gente, não. Para de inventar loucura. É o contrário. É a mulher, de fato, não precisar demonstrar sempre aquela dureza. Ela não precisar estar armada, se protegendo. É, de fato, você não precisar se proteger. Eu acho que é o sonho de toda feminista a mulher não precisar se proteger. Ela ser, viver. Na rua, dentro de casa, ela ser cuidada. Ela
viver tranquilamente. E aí as coisas fluem. Eu adoro, hoje em dia eu adoro, gente, adoro. Hoje em dia, eu até falo, Vitor, usa sua testosterona. Não quero pegar peso, não quero nada. Cansada. Usa, tô cansada, eu peguei peso a vida toda, eu tive que ser forte a vida toda. Agora eu não quero mais, eu me aposentei. Aposentei, agora eu confio em você, se você fizer merda, tchau. Mas assim, cuida de mim, faz as coisas, porque agora eu me liberei, assim, pra Ser destravar, cuidada. desarmar. É maravilhoso ser cuidada. Indico pra todo mundo. Fiquem com pessoas que cuidem de vocês. Gente, depois dessa, Ai, desse porra. final. Ai, Sejam gente. menininhas, chorem. Ai, TPM, não posso demonstrar que eu tô chorosa. Ai, chora. Deixa a pessoa cuidar de você, é maravilhoso. É muito bom. Ajuda. Incrível. Eu tô aqui Gente, eu tô assim, aqui gente, babando. eu não gente. A gente vai sei. ficar aqui o dia inteiro. Ai, gente, mas assim, né? Agora batendo aqui o São Gonçalo no Igreja City. Vem, A gente vem. paga por um tempo limitado, né? De gravação. Ai, que chato. Mas senão a gente ficava aqui até 5 e pouca da tarde. Mas eu acho que é uma convidada que tem que voltar. Tem que voltar. Ah, a gente faz parte 2. Amor, já Parte vamos pro... Ih, dois. meu Deus, tô aqui no peito de Natália. A gente já veio. Adoro. Não se preocupe, a gente tem outro patamar de intimidade. Adoro, adoro. Vamos ver tomar. Mas, Karine, infelizmente nosso tempo tá acabando. Mas foi um prazer, Foi um grande prazer. prazer. Pra mim também. Mas aí você, afinal, o conselho, que você vai, fala o conselho. Ah, tá. Tô curiosa. Conselho, me Não, perdi. tipo, qual conselho? Ah, você sim, dá? é. Gente, eu tô aqui, perdão. E É a porque gente- são muito triplex na cabeça. É, né? muitos. E a gente sempre termina. Qual o conselho que você deixa pro nosso público? Gente, que conselho. Nossa, me vem muitas coisas na cabeça, né? Mas o meu conselho, hoje em dia, é você aprender a lidar com o seu tédio. Porque a gente tá no tédio. E a gente se conhece no nosso tédio mesmo. A gente se conhece nos nossos erros, nos nossos acertos, mas no espaço vazio a gente aprende muito. Então, eu acho que a gente precisa de um espaço vazio num momento tão imediato e celular e informação e pessoas que a gente tá tão cansado mentalmente, a gente não consegue nem estar com muitas pessoas por muito tempo, né? A nossa bateria social tá um lixo. Mas é exatamente o que a gente mais precisa, de um espaço vazio, sem super estimulantes de dopamina, sem essa super estimulação que a gente tem o tempo inteiro. O conselho que eu dou é o que eu tô buscando nesse momento. Eu tô tentando criar esse hábito do espaço vazio, de aceitar o tédio, de conviver com o tédio, porque eu acho que é isso que vai fazer a gente se autoconhecer e se autocentrar. Pra gente fazer boas escolhas, pra gente se conhecer, pra gente saber os nossos limites, pra gente estar ligado com a nossa intuição, com a nossa espiritualidade. E eu acho que é isso. Gente, Ai, que finalizando o 10º episódio com chave de ouro, galera. Uhul! Foi um Obrigada. prazer. Karine, deixa Foi um seu prazer. arroba. Meu arroba é Karine, com K. Karine Abreu, com 2 U no final. Karine Eu vou Abreu. colocar na edição, gente. A louca da Isso. edição. Mas Deixa Aqui. ela. eu aqui achando super minha amiga, eu bicha. Então, muito obrigada. Eu gosto dessa intimidade. Tá maluca. Eu gosto. Bicha, muito obrigada. Foi maravilhoso. Eu tô aqui impactada, cheia de ideias até mais pra frente já. Babando e babando. Aguardando aqui a parte 2. E, assim, muito obrigada pela sua disposição, pelo seu tempo, que a gente sabe que é tempo. E por esses ensinamentos, pela sua experiência, né? Você ter se disposto a contar a sua experiência pra gente e pros nossos seguidores, pra gente poder seguir uma vida um pouco mais feminista centrada aqui, ó. Entendeu? Com pauta. Uma vida com pauta. Ai, eu que agradeço. Adorei muito. Obrigada mesmo. Amei conhecer vocês. Estou aqui para uma parte 2. E vambora. Obrigada mesmo, gente, de coração. Foi um prazer. Ai, pra gente também. Prazer, Atenta. nossa. E assim a gente termina O nosso o nosso 10º episódio. Uhul! Até a próxima.